Oi, eu sou a Max. Oi, eu sou a Dandara. Semana passada a gente falou aqui no canal sobre 2 filmes de comédia, que foi Feitiço do Tempo. Quanto mais quente, melhor. E hoje a gente vai falar de drama. Nós separamos 12 Homens e uma Sentença. Desejo de reparação. 12 Homens e uma Sentença, ele é um filme de 57. Ele foi dirigido pelo Sidney Lumet e teve como ator principal o Henry Fonda. Em júri, eles estão tentando resolver um problema. Na verdade, só um cara que quer resolver um problema. Então, tinha um menino novinho que estava sendo julgado, ele tinha uns 18 anos por aí, porque ele foi acusado de ter assassinado o pai dele. Tem esse júri e eles estão querendo resolver o lado deles, mas não querem resolver o lado do menino, porque todo mundo acha que ele é culpado, mas só um acha que tem a possibilidade, ele cogita aí do menino ser inocente. É um filme muito parado. Então, muita gente não vai prestar atenção porque é um filme muito parado. Ele só fica naquele quarto, naquela sala onde os 12 homens estão para julgar o destino desse menino. Ele foi adaptado de uma peça, então é uma peça televisiva. Na época, as peças de teatro passavam na televisão, então é uma peça televisiva do Reginald Rose, se eu não me engano. E ele foi o primeiro filme do Sidney Lumet. Antes, o Sidney Lumet só tinha feito algumas séries de televisão, dirigido algumas séries de televisão. E aí ele foi o primeiro filme do Sidney Lumet. E ele só tinha feito apenas algumas séries antes. Ele foi escolhido pessoalmente pelo Henry Fonda, que também produziu o filme. Ele foi escolhido a dedo pelo ator. Então ele dirigiu o filme e o filme ele ganhou essa importância dentro do universo cinematográfico por ser um filme bem forte. Mas é um filme extremamente parado. Muito parado. Se você é aquele tipo de pessoa que gosta de dinâmica num filme, você não vai gostar desse filme. É um filme muito forte. O roteiro é muito forte. Quem escreveu o roteiro foi o Reginald Rose, o mesmo que escreveu a peça para adaptação na televisão. Então, ele é bem fiel à história original, ele é bem fiel à montagem original. Então, ele é um filme muito impactante por trazer muitos conceitos sociais. Ele faz com que a gente pense, ele faz com que a gente crie uma consciência mais... Ele teve um grande sucesso na crítica, mas ele não foi tão feliz assim, né? Não teve um sucesso na de bilheteria. Eu acho que foi porque ele foi muito parado mesmo. Assim, eu assisti no filme, eu tava empurrando, porque foi que nem eu falei com a Dandara. Tipo, não é aquela coisa que nem o Janela Indiscreta, né? Que, tipo, é um filme que acontece várias coisas ali praticamente igual 12 Homens e uma Sentença, que eu não vou falar o que é, né? Porque eu vou tá dando spoiler. Mas não é um filme parado, apesar de estar sempre no mesmo lugar, sabe? Tá sempre dentro de uma salinha, que é basicamente o que acontece nesse filme. Eles ficam presos ali. E uma coisa legal foi que o diretor, ele meio que prendeu o elenco, né, esse de 12 homens, numa sala para eles poderem sentir a ambientação, sabe, sentir a vibe ali do filme sem filmar, ou seja, ficaram de castigozinho. Gosto muito de filmes que falam sobre a dinâmica social, que fazem com que a gente pense um pouco nas nossas atitudes, pense um pouco no como a gente trata o próximo. Então, isso tem muito dentro do 12 Homens e uma Sentença, porque é um filme onde 12 homens, no caso 11 homens, eles estão ali por obrigação. Eles não querem estar naquela situação. Então eles pensam de uma forma muito descuidada, assim. Vamos logo condenar esse menino porque eu quero ir pra casa, tenho coisa pra fazer, sabe? Eles não levam em consideração o fato de que é uma vida que vai ser jogada fora. Principalmente por quê? Porque o menino é pobre, ele veio de uma família pobre, onde ele era abusado pelo pai psicologicamente. Ele possivelmente, no filme não mostra, mas possivelmente ele era negro. Então, são homens brancos presos numa sala que decidem o destino de um menino que tá sendo julgado por uma coisa que possivelmente ele não fez, sem pensar que é uma vida. Então, assim,
É um filme onde o personagem do Henry Fonda, que é o jurado número 8, uma curiosidade, os jurados não têm nomes, eles são julgados pelos números. O jurado número 8, ele realmente fala, não, vamos pensar, vamos considerar o fato de que é uma vida e a gente precisa tomar cuidado com as nossas decisões. Então ele faz com que os homens parem pra pensar se realmente o menino era culpado ou não. E eu acho que isso reflete muito. É um filme muito antigo, consideravelmente antigo, mas que reflete muito na forma como a gente trata o próximo até hoje. Né? Como a gente lida primeiro com as aparências, da onde a pessoa veio, com quem a pessoa se relaciona, para depois a gente parar pra pensar se a pessoa vale a pena ou não. Então eu acho que isso é importante. Assim, no filme eles até chegaram a pensar um pouquinho, só que o problema ali, além de ser o egoísmo, né, era também a pressa, né? A pressa é inimiga da perfeição. Tinha uma personagem que ela não aparece no filme, que ela supostamente viu, né? Que era uma das testemunhas que diz que viu o menino matando o pai. Só que, na verdade, quando você vê o filme e você começa a analisar os fatos e analisar o que ela estava falando, o que eles estavam falando pra gente, você vê que, tipo, cara... Mas eu acho que é pra reforçar aquela ideia que, tipo, nem tudo que a gente vê é o que realmente é, né? Uhum. E a gente faz isso com as pessoas. Nem tudo que a gente vê da pessoa, ela realmente é a natureza dela, né? Pra gente não julgar pela primeira vez, assim. Não julgue o livro pela capa. Eu acho que essa é a maior lição do filme. Você não pode julgar uma pessoa pela cor ou pela situação de onde ela veio, pelo lugar de onde ela veio. Não pode julgar o caráter por nada disso. Então, o filme fala muito sobre isso. Ele demorou 365 dias para ser filmado. Então, cada cena foi uma cena por dia. Isso é muita coisa. Por isso que o filme é tão parado. Mas é uma cena por dia. E o Sidney Lumet, ele fez vários truques de iluminação, porque era uma sala muito fechada. Era uma sala sem iluminação. Os sons da chuva foram gravados depois, né? O Henry Fonda até ficou um pouco suspeito, assim, pensando que ia ficar muito ruim. Mas o Sidney Lumet falou, não, cara, confia em mim, vai ficar tudo de boa. E aí ele ganhou, no caso, ele teve várias indicações ao Oscar como melhor diretor, melhor filme, melhor argumento em roteiro baseado, ou seja, o roteiro que trabalha com essas questões sociais, trabalha com essas questões políticas, e o melhor material de outra fonte, que no caso é o que a gente conhece hoje como o Oscar de roteiro adaptado, melhor roteiro adaptado. Assim, apesar de ele ter esse trabalho, dele ter tido esse trabalho todo, né, esse cuidar desse carinho, porque o cara não recebeu, né? Todos os atores do filme já morreram e ele morreu com calote, né? Deram um calote nele. E tu vê que, cara, foi uma coisa porque ele gostou mesmo, tipo, de fazer. Porque, primeiro que as únicas pessoas que gostaram do filme foram os críticos, né? E eu acredito que foi, assim, mais pelo lado, assim, pela parte técnica. E não pela história em si. Pelo filme ser muito parado. O cara, tipo, ficou gravando o ano todo, né? 365 dias pra não receber. Foi infeliz aí. O filme, ele tem um jogo de câmera muito, muito bom. Porque conforme os jurados vão mudando de ideia, conforme eles vão passando a ver que nem tudo realmente é o que parece, eles precisam ficar presos naquela sala, estudando aquela situação, a câmera ela vai sempre focando no rosto deles, porque é para passar o sentido de dúvida e o sentido de certeza. Então tem sempre essa duplicidade. Uma coisa interessante que eu achei foi que o filme fala também muito de influência. De como você influencia o outro, né? Sob pressão, sabe? Porque assim, em alguns momentos você percebe que as pessoas estão com dúvida e elas gostariam de estar cogitando a respeito do menino ser inocente, mas tem um em especial que ele não aceita de jeito nenhum. Ele não quer nem pensar sobre o menino ser inocente. E isso me deixou com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque quando você vai assistindo o filme,
você começa a achar que, tipo, você fica meio desconfiado de que tem alguma treta ali braba. Porque o cara não quer pensar no lado do garoto. Pode crer. Ele não quer deixar ninguém pensar, porque tinham 12 pessoas ali dentro. Ele já chega logo falando, então, a gente já sabe que ele é culpado. E pronto, acabou. Vamos matar um tempo aqui e vambora. E se tu reparar, tu vai ver que ele fica muito nervoso, ele fica estressado quando os outros jurados, eles começam a pensar, tipo, cara, será que ele é realmente culpado? Mas eu acho que se a gente colocar isso por um jogo social, tipo, o jurado número 1 é a nossa recepção. Porque a gente também fica assim. A gente fica tipo, ok, a gente já sabe que vai acontecer alguma treta, né? Possivelmente o garoto é culpado ou não. E durante o filme a gente fica nervoso. Porque você fica naquela... Primeiro que o filme já é longo demais. Segundo, porque o filme é parado. Então você tem que ficar preso naquela situação. E você é obrigado a pensar. O filme não te dá a resposta. Você é obrigado a analisar cada prova. E quando ele vai analisar as provas, ele entra em pânico. Porque ele vê que a ideia dele não era correta, né? E aí ele passa a ser o seguidor e não o líder. E aí o jurado número 8 vira o jurado número 1 e o jurado número 1 vira o jurado número 8. Na verdade, o nome do filme deveria ser 13 pessoas e uma sentença. Por que 13 pessoas? Porque tem aqueles 12 jurados ali, mas, cara, e a gente? O coração fica como? O filme ele recebeu uma adaptação pro palco, numa adaptação brasileira pro palco, que foi traduzido pelo Ivo Barroso, e o elenco entre atores mais conhecidos da Globo e da Record, como Edmilson Barros, o Xando Graça, o Genésio de Barros. E a peça foi muito, muito expressiva, tão expressiva quanto o filme. E esses são atores muito bons, eu fiquei realmente admirada com a qualidade do trabalho deles em palco. Fui muito fã. A cachorra mordeu meu calcanhar. Ela mordeu. Qual é o teu problema? Sai, mano, sai. Fiquei muito surpresa com a... Senhora do pastor, nada me faltará. Eu fiquei muito surpresa com a qualidade dos atores, a expressão dos atores em palco. A peça foi muito sensacional. Eu fiquei realmente muito fã. Eu gostei ainda mais do filme. Ele é um dos meus filmes favoritos do Sidney Lumet. Ele tá no meu top 5 novamente. E é um filme que eu recomendo assistir pra que a gente pense as nossas atitudes em relação ao outro. Pra você, assim, que assistiu a peça, porque ela assistiu a peça, como é que foi? Foi tão parado porque eles tiveram que reduzir bastante. E eu acredito que, assim, não tenha sido tão chato quanto o filme, porque os atores também, além da história ser boa e ter reduzido bastante, Ela gostou da redução, né? Eles também são muito bons. Tipo, o Sim, elenco é aquele elenco muito mais experiente. Sim, né? sim. Olha, foi mais expressivo porque a gente via de perto o movimento dos... Você tava ali, né? A gente tava ali, né? Passando de um lado pro outro. Isso foi muito dinâmico. Foi mais dinâmico do que o filme nessa parte. Foi mais intenso porque a gente teve um contato maior com o elenco dentro do palco. Então, assim, eu pude ver os atores se mexendo de um lado pro outro, né? A iluminação, ela tava muito mais clara. Claro, o filme é em preto e branco, então foi completamente um choque, né? Então, assim, era nessa parte. Toda aquela desconstrução cinematográfica. Não tinha nenhuma construção tinha cinematográfica. A única coisa que tinha era chuva, efeito de chuva. Mas aí é água já no chuveirinho e tal. mas assim, a série é tão boa quanto o filme. Infelizmente ela já saiu de cartaz há muito tempo. Eu assisti tem uns 2 anos já. Mas só aumentou ainda mais o meu amor pelo filme. No geral, assim, eu gostei bastante da história. É uma história, assim, que te envolve, né? Sim, envolve. Não é aquela coisa que é parado, mas você não tá participando. Quando eu comecei a assistir o filme, eu pensei assim, cara, eu não vou participar desse filme. Mas aí depois... Porque, tipo assim, a movimentação de câmera e tal... Depois ele vai deixando o ator cada vez mais pertinho da gente, sabe? A gente vai ficando coladinho assim no rosto dele. Isso deixa a gente muito próximo. Isso é uma coisa que eu também gostei, que no começo do filme eu achei que não ia ter isso, que foi a primeira cena, que aliás foi a única cena que teve 3 minutos, né? Não, é o começo e o final. A cena quando eles saem do tribunal
e a cena quando eles saem da corte, e a cena quando eles estão saindo do tribunal, né? Porque o filme só tem 3 minutos fora dessa sala. Eu achei, assim, que, cara, eu não vou fazer parte desse. Foi diferente, assim. No começo você acha que vai ser uma coisa, e aí conforme o tempo vai passando, você vê que uma coisa é totalmente diferente. Quando você vê, você já tá todo ali bitolado. Todos deveriam ver, mas não é pra todos. Mas é um filme bastante impactante, e ele tá na lista de 1001 filmes que deve assistir antes de morrer. E é um filme que ele é completamente atual. Aliás, todos desse livrinho maravilhoso são completamente atuais e necessários para a nossa educação cinematográfica. Seguindo pela continuação de drama, pela categoria, a gente vai falar sobre Desejo de Reparação, que ele foi um filme de 2007. Ele foi dirigido pelo Joe Wright, estrelado pela Keira Knightley, e a trilha sonora foi do Dario Marianelli. Conta a história de uma família rica, né, que tem um pai, a mãe, 2 filhos, né, amiguinhos. E nessa família eles têm uma família de empregados, que no caso o pai já morreu, que era o antigo jardineiro da família, e nessa família tem um filho. A Cecília, que é a personagem de Knightley, ela é meio que apaixonada pelo filho do jardineiro. Mas acontecem várias tramazinhas que fazem com que tudo dê errado. E você sofra muito no final, porque você vai sofrer. E pra quem não sabe, esse filme ele foi baseado no livro do Ian McKellen, de 2001. Eu acho que esse não vai ser o único filme que a gente vai falar aqui, que tá no livro, que foi baseado em um livro, né? Porque... Muitos. É. Muitos. E, assim, eu acho legal, tipo, você pegar uma história que já existe e você fazer uma adaptação, e aí você colocar algumas coisas diferentes pra poder inovar, sabe? Tem gente que reclama, aquela galera, né, que é muito fiel à leitura, literatura e tal, aos livros, e eles ficam reclamando quando, tipo, os diretores, enfim, eles adicionam alguma coisa que, assim, pode ser boa pro filme, que não tinha no livro. Elemento fora do livro que completa o filme. Isso, Até exato. porque um livro não é perfeito, né, gente? Vamos parar pra pensar nisso. Eu amo muito esse filme. Primeiro porque eu pude ver a Keira Knightley fora de Piratas do Caribe, fora de Orgulho e Preconceito. Eu pude ver ela fazendo alguma coisa diferente. Mesmo que seja um filme de época e a especialidade dela, o nicho dela seja de época, eu pude ver ela fazendo uma coisa diferente. Uma personagem completamente antagonista de si mesma. Eu acho que isso foi incrível. Porque na verdade ela não tava nem escalada pra fazer essa personagem. Ela ia fazer uma personagem mais nova, a né? Brownie, que é a irmã. É a irmã dela, caçula, de 13 anos. Eu falei, poxa, é James McAvoy, né? É James Ai, É James McAvoy. Aí eu pensei assim, ok, vou assistir o filme. Ele é um ator muito expressivo. Sutilmente expressivo. Principalmente na cena da fonte. E você sente aquele misto de emoções dentro dele, assim. E ele reflete isso no personagem. Então fica uma coisa onde existe muita passionalidade e muita pressão pro personagem. Ele é um ator muito bom. Ele só deixou... Tudo bom? Aqui ele tá no auge da carreira dele, né? Tipo, ele tá começando a carreira dele. E justamente com a Keira Knightley, que também tá começando a carreira dela. Então, ele é um filme, assim, muito importante. O próprio James McAvoy, ele fala que foi um dos melhores roteiros que ele já leu. E pra um ator que hoje é considerado no auge da carreira, tipo, isso é muito importante. Todo o elenco de apoio trabalha com a ambientação do filme. Eu achei isso muito bom. É uma história sobre desencontros, mentiras e coração partido. Então, o filme é sobre uma história de amor um pouco pesada. Ele fala sobre mentira, sobre desencontros e sobre percepções erradas. Os 2 filmes na categoria drama, tanto 12 Homens e uma Sentença quanto Desejo de Reparação, eles combinam muito. E foi uma coisa muito sem querer.
porque a gente decidiu fazer um filme antigo e um filme novo. Um filme antigo e um filme novo. E aí casou dos dois filmes serem bem próximos um do outro em questão de narrativa. Tanto, assim, é o efeito depth performance, que é onde as cenas, elas são muito paradas e os atores, eles expressam o diálogo através dos olhos ou da movimentação ao redor. Isso é muito importante, porque isso dá uma questão de tensão em relação à história e complementa o roteiro. Então tem muitas cenas em Desejo de Reparação onde o foco é na relação dos personagens e não em si nas falas. Tanto Desejo de Reparação quanto Doze Homens fala... eles tentam passar o que a gente vê e o que realmente é. Isso é verdade. Na história de Desejo de Reparação há muitos enganos, há muitos... né, por causa de um erro, por causa de um mal visto, a história toda cria um rebuliço e você sofre muito assistindo o filme. E acaba tendo consequências. O filme ele é baseado num romance do Ian McKellen. Ele foi escrito em 2001 e ele foi adaptado para o cinema logo em seguida e começou a filmagem em 2006. O Ian McKellen ele foi responsável por metade do roteiro, então o filme tem uma fidelidadezinha bem legal ao livro. Eu não li o livro, mas é o que dizem. Então, ele foi indicado a melhor direção de arte, melhor fotografia, figurino. Ele ganhou trilha sonora, ele concorreu ao Oscar de melhor trilha sonora, ao Globo de Ouro de melhor filme, melhor composição de adaptação de roteiro. Então é um filme bem grande e bem visto pela crítica, com um elenco muito poderoso. E como a gente falou, ele tem uma similaridade muito grande com 12 Homens e uma Sentença pela forma como ele foi filmado, que é chamado de depth shooting, depth performance, onde as cenas elas são bem extensivas e silenciosas, então o foco dos sentimentos e o foco da ação fica em relação à interpretação do elenco. Então muita coisa é não dita, existe muitos sentimentos subliminares, então você precisa prestar bastante atenção nas cenas, e a fotografia do filme é impecável. maravilhosa, maravilhosa. O que mais gostei do filme foi a trilha sonora. Zé Marianelli, né, filha? Porque, tipo assim, se você assistir o filme, você vai perceber... Lá, eles escreviam com máquina de escrever, né? Escreviam as cartas e tal. A treta tá lá rolando e tá, tipo, super tensa e, tem tipo, o som da máquina tem o som da máquina e eles conseguem colocar o som da máquina, né, das teclas batendo, junto com a música, como se fosse uma coisa só. E eu vi isso assim, mais de 2 vezes no filme. Eu acho que isso tem muita ligação, porque, assim, é um pequeno spoiler, mas é uma coisa necessária pra explicar essa coisa da trilha sonora. O filme, ele é... A história dos personagens é descrito pela Byrne, que é a irmã da Cecília, personagem da Keira Knightley. Então, ela comete um engano quando ele é criança, né? Por um acaso de outra criança. Eu não vou dar spoiler, você vai precisar assistir o filme pra saber toda a treta que acontece. E ela quer ser escritora. Então, quando ela cresce e ela percebe que ela cometeu um erro, ela se torna escritora e resolve contar a história da irmã. Então, o filme é ela contando a história da irmã dela, que é a Cecília. Então, acho que é o fato dela estar escrevendo a história. E aí bota esse som na trilha sonora. Fica uma coisa bem legal, porque Dario Marianelli é muito bom. E, tipo assim, o filme, ele é de romance. Mas não é só porque o filme é romance que ele precisa ter aquela trilha sonora, aquela música chata, aquela coisa... Não é chato, é lento. Pedante, né? E as músicas do filme, elas são todas assim... Como que eu vou dizer? Elas são bem animadas. De novo, aí fazendo referência ao Mad Max, mas é aquela coisa que te deixa muito empolgado, que não para, entendeu? Tem uma fixação por Mad Max. Uma coisa importante ressaltar que a Saoirse Ronan, ela concorreu ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Ela tinha apenas 12 anos. Isso, ela entrou pro livro dos recordes. E junto com a atriz que fez True Blood, elas entraram pro livro do Oscar, dos recordes como as atrizes mais jovens a receberem indicações ao Oscar. Mais tarde na carreira dela, ela fez Um Olhar no Paraíso, né? Que é um... esse filme é muito maravilhoso. Né? E ela concorreu ao Oscar de melhor atriz em 2015 por Brooklyn, que também concorreu ao Oscar de melhor filme, que é um filme incrível. A fotografia de Brooklyn é maravilhosa. Então,
A Saoirse, ela dá uma intensidade muito grande pra Bryony, que é a personagem antagonista da Cecília, da Keira Knightley, no Desejo de Reparação. E é ela que causa todo o drama do filme. Porque tudo gira ao redor da forma como ela conta a história. Porque a gente recebe a história que ela conta, e não uma história realmente real. E no final você tem um plot twist que você descobre que nem tudo que você viu realmente aconteceu, sabe? Eu achei que ela foi muito feliz na atuação dela. Ela só tinha 12 para 13 anos. E se tu reparar, cara, ela é muito expressiva. Muito. Ela é muito expressiva mesmo. E, tipo, ela é muito intensa. Apesar da personagem principal, que é a Cecília, ela ser também, né? Porque, afinal de contas, é meio que a história dela. Essa menina, né? Tipo, por ela ser tão novinha, sabe? Ela faz tudo ficar, tipo, com uma intensidade muito forte. Sei lá, é diferente. Parece que o filme que você tá vendo são dois filmes diferentes. Quando, na cena que tá a Cecília e na cena que tá a Bryony, parece que são dois filmes completamente diferentes. Teve uma parte que eu cheguei até a achar que, tipo, parecia muito filme de terror. De tão sinistra que ela tava. Porque eu sofri muito vendo esse filme, Deus do céu, nunca mais quero chorar. É um antagonismo, né? Você tem duas personagens que são dramaticamente iguais, porque elas têm um nível muito grande. É impressionante como a Saoirse, ela acompanha muito o ritmo da Keira, então elas têm essa coisa delas duas, mesmo apesar de que as duas, como personagens, têm um contato muito pouco, mas elas interagem a história uma da outra. E isso tem um peso muito grande no elenco, porque eu acho que pelo filme ter sido filmado nessa questão do depth performance, você tem que prestar muita atenção na interpretação dos atores. E você consegue sentir a sutileza, porque não é aquela interpretação onde não sei o que, tipo, não é assim. É aquele sentimento sutil, porque é um filme em inglês, né? Parte desse princípio. E os filmes britânicos, o sentimento ele é muito subtexto, ainda mais de época. Então, por exemplo, a cena da fonte do James McAvoy e tal, que ele tem aquela tensão sexual não dita e ele fica tenso e você consegue sentir a tensão pela posição corporal, pela forma como ele expressa o corpo dele. E eu acho isso muito importante dentro da caracterização do personagem, porque o ator não se concentra só nas falas, ele não passa só, eu tenho que dizer isso aqui. Não, ele cria, ele estabelece toda uma relação com o personagem, então acho que isso é importante. Tipo assim, não tá todo mundo junto nessa cena, mostra como você vê e como realmente é. Sim. Então, apesar dos três não estar junto, tipo, não tá todo mundo junto ali, só tem dois personagens que envolvem 3 pessoas. Isso é muito louco. Mostra que, tipo, é todo um trabalho em conjunto, cara. Porque, assim, eu tenho certeza que se só ele é muito bom mesmo. Mas se só ele estivesse fazendo esse trabalho todo de corpo, eu acho que a cena não ia ter tanta importância, tanto peso que nem ela teve. Por questão de adaptação, eu não cheguei a conferir o material original, mas por questão de adaptação, eu gostei bastante. É um filme intenso. Você tem vários sentimentos mistos. Você torce pra que aconteça alguma coisa, você sabe que vai acontecer outra coisa e no final acontece uma plot twist no qual você fica perdido e seus sentimentos já estão estraçalhados, você sofre o filme inteiro. O filme, ele tem uma narrativa bem como livro mesmo. Tem o presente, o antes, o durante e o depois. Então, você tem várias cenas quebradas, onde a perspectiva de um personagem, a perspectiva de outro personagem, e no final vai se juntando pela ideia da personagem da Saoirse, que é a Bryony. Então é um filme que é um romance de 2, mas funciona com 3. A trilha sonora, ela encaixou, como a Max falou, ela encaixou literalmente certinha nas cenas de mais tensão. E você tem a trilha sonora ali, você tá ouvindo o som das teclas, você tá ouvindo o som da máquina de escrever, mas tá tão sutil que você não percebe, porque você fica tão preso na expressão e na atuação dos dois atores, da Keira e do James, que você se perde na trilha sonora, você se perde no filme e você se perde na fotografia. Nessa parte nem se fala. Tem toda uma ideia de composição que faz com que o depth shooting seja algo além, seja uma técnica além. Então isso dá uma importância muito grande. E é um filme, assim, com um futuro distópico, né? Isso. É um romance com futuro distópico, não é aquela coisa, assim,
É um romancezinho bobinho, Não, tipo... não. Que nem... pode parecer uma comparação idiota, mas... Lolita era meio que um romance ali entre eles dois, mas... Errado, mas Era um futuro distópico, mas você sabia que ia dar merda, né? Porque afinal de contas, uma criança de 15 anos com cara de 42 ia dar B.O. com certeza. Porque quando a gente assiste um filme de romance e tem muito drama dentro do filme de romance, você espera que, inevitavelmente, dentro desse drama, aconteça um final feliz, né? Tá doida pra contar o final? Tô doida pra contar o final. E você espera que tenha um final feliz, porque você quer o casal que você desejou desde o começo. Mas acontece tanto drama no filme que durante o drama você vai desistindo. E você vai desistindo. E você já vai, acabou, vai todo mundo morrer, nada vai ficar, sabe? E isso faz com que você saia dessa perspectiva de personagem, da utopia do personagem, e você pense num senso de realidade, que nem todo romance é flores, igual uma comédia da Meg Ryan. Imagina se não tivesse a irmã mais nova. A Brienne, no caso. A história ia ser completamente diferente. Eu vou dar spoiler. Tá, vai. Eu não posso dar spoiler e tu vai dar spoiler. Legal. Porque eu preciso dar spoiler, então eu vou deixar explicar. Aham, ok, manda. Acontece uma coisa... Tô falando dar spoiler, se não dar spoiler é ótimo, né? Tô errada. Acontece uma coisa e que se não tivesse a irmã mais nova, ninguém ia ficar sabendo. Não ia mesmo. E ele não ia pra onde ele foi. Porque assim, deixa eu explicar o que ela tá querendo dizer. Existe dois personagens nesse filme que são o cataclisma do engano da Brienne. E que faz como se que contribui pra que aconteça todo o caos. Então, o que ela tá tentando dizer é que, se não existisse a Brienne, esses dois personagens, a história desses dois personagens, iria passar batido. Assista esse filme. É a coisa mais certa que vocês vão fazer na sua vida é assistir esse filme. Eu só tenho essa palavra pra dizer, incrível. 2 Homens na Sentença, Desejo e Reparação. Se você não gosta de drama, mas procura aquele impacto emocional dentro de um filme que fala assim, olha, bicho, eu senti o bagulho. É 2 Homens e uma Sentença e Desejo de Reparação. Então, assistam, curtam o canal, não deixem de... Confiram o canal do Bastidor Geek, que é um canal dos nossos amiguinhos. Eles fazem vídeos bem divertidos sobre os pós-créditos dos filmes, eles falam sobre as experiências dele com os filmes, então vale muito a pena conferir o canal do Bastidor Geek, a gente vai deixar o canal pra vocês no final do vídeo. Curtam, compartilham, né? Se inscrevam no canal. E vocês precisam também, vou pedir assim, sabe, de coração. Entra no site. Entra no site, confiram nossas críticas, confiram o vídeo da Mulher Maravilha, a crítica da Mulher Maravilha, os nossos vídeos anteriores. E também não deixem de dar uma conferida no blog Dose Certa, da Jéssica, que ela tá começando a fazer várias matériazinhas diárias sobre tudo do nosso dia a dia, moda, maquiagem... Cultura pop no geral. Cultura pop. Então, entrem lá, curtam o nosso site, curtam nossa página. Não se esqueçam de se inscrever no canal e... E se você... Eu falei do site por quê? Porque às vezes tem umas promoçõezinhas, né? Um sorteiozinho e você precisa entrar lá pra poder saber, né? Senão você vai ficar de fora e não vai ganhar o quê? Essa maravilhosa caneca! A próxima categoria será terror. Com muitos vampiros por aí. Até mais. Tchau.